Eu sou a professora Luciana e hoje vou conduzir a aula de Educação Física com você. Vem comigo. Hoje nós vamos dividir a aula em dois momentos, como a gente sempre faz, como nas aulas anteriores. Mas hoje o nosso tema, se a gente for observar o cenário aqui, veremos algumas coisas diferentes. Por isso, antes de começar a aula, eu quero pedir para você que está em casa já separar um giz, se caso você tiver. Se não tiver, colocar aí se você tiver um espaço para colocar, para riscar alguma coisa. E se não tiver nenhum espaço, fazer como a professora, pegar uma fita crepe, um durex e riscar um campo de futebol aqui na sua casa, num cantinho, pede a mamãe e o papai, para a gente poder fazer uma aula bem bacana. Outra coisa que eu vou pedir para vocês é os copos descartáveis. Aqui vocês vão ver que eu vou usar de duas cores, um copo vermelho e um copo amarelo. Mas, se você não tiver de cor em casa, o que você vai fazer? Vai pegar o copo transparente e pode colorir uma bolinha ou fundo assim do copo, aí você colore 6 copos, vamos precisar de 12 copos. Então, você vai colorir 6 copos de uma cor e 6 copos de outro. Como que eu posso fazer isso, professor? Marca aí com uma caneta, alguma coisa, porque nós vamos precisar de 2 times diferentes. Tá combinado? Então, vem comigo, professor. Se a gente estivesse na escola, o que a gente estaria fazendo? Perguntando, né? Qual que é a pergunta que mais tem na aula de Educação Física? Professora, hoje a aula é de futebol? Hoje nós vamos jogar futebol, professor? Sim, a resposta é sim. Chegou o grande dia. E nós vamos jogar e aprender muitas formas. Mas aí você me pergunta, professora, eu não tenho espaço, às vezes eu não tenho como jogar, eu não tenho bola. Mas a professora hoje vai te ensinar a fazer um futebol, um futsal diferente na sua casa. Então, vem comigo. Como eu já disse, e a gente vai falar, futebol ou futsal? Antes da gente fazer a nossa prática, eu vou convidar vocês para a gente saber um pouquinho a diferença de um e de outro. Será que você sabe qual a diferença, ou qual que você gosta mais, se é o futebol, se é o futsal? Então, vamos lá. Você já ouviu aquela clássica expressão de que o Brasil é o país do futebol? Ah, sim, é claro. Todos nós aqui somos apaixonados pelo futebol. Aqui já tem até uma imagem. Mas, então, professora, você conhece este jogador? Será que ele é do futsal ou será que ele é do futebol? Bom, acertou quem falou? Alessandro Rosa Vieira, Falcão. Ele é um ex-jogador de futsal brasileiro, amplamente considerado um dos melhores jogadores de futsal de todos os tempos. Em quase 20 anos, com a amarelinha, o camisa 12 conquistou 25 títulos oficiais e fez 384 gols, sendo o maior artilheiro em seleções nacionais. E agora? Mexemos um pouquinho aí. Uai, professora, às vezes vem aquela pergunta, né? A gente está na aula de Educação Física, uns geralmente falam assim, mas mulher joga futebol. Mas mulher é isso. Joga sim. E nós temos uma jogadora aqui, você conhece? Já ouviu falar? Quem respondeu? Marta Vieira da Silva, aí em casa. A Marta acertou. Parabéns, você está bem informado. Mas quem é a Marta? Bom, não dá, né, gente, para a gente falar de futebol feminino sem falar dela. A Marta, ela foi eleita pela FIFA 5 vezes consecutivas a melhor jogadora de futebol do mundo e tornou-se a maior goleadora com a camisa da seleção brasileira, ao marcar 98 gols. Olha que interessante. Vamos para mais uma foto. E aí, você conhece? Vem comigo.
Este jogador chama Edson Arantes do Nascimento, o famoso Pelé. É um ex-futebolista brasileiro, amplamente considerado um dos melhores atletas de todos os tempos. Considerado o rei do futebol, participou de 115 partidas pela seleção brasileira, 92 oficiais, marcando 103 gols. Então, conhecemos 3 jogadores, um de futsal, um de futebol, que é o Pelé, e conhecemos a Marta também. E aí, a gente vê essa imagem e eu pergunto para você em casa, você acha que é futebol ou é futsal? Se você respondeu futsal, acertou. Futebol de salão, também chamado de futsal, é o futebol adaptado para uma quadra esportiva. A principal característica é o dinamismo e a velocidade. E nessa imagem, o que você vê aí? Você acha que é futsal ou futebol? Tem algumas diferenças. Vamos conhecer. Se você respondeu futebol, acertou. Também referido como futebol de campo. É considerado o esporte mais popular do mundo. Culturalmente, é o esporte predileto de muitas crianças e adultos também, chegando muitas vezes de ser chamado de febre nacional. Agora que a gente conheceu um pouquinho da diferença de um para o outro, eu vou convidar vocês a fazer nossa primeira aula prática do dia. Por quê? Assim a gente vai entender melhor as regras. Então, vou convidar para a gente fazer o futebol jockey-pô. Você conhece? Bem prático. Eu vou convidar. E o que vai acontecer? Como eu disse para vocês, nós vamos precisar de um campo montado na casa de vocês, que pode ser como vocês puderem. E aí vocês podem chamar uma pessoa para jogar, o papai, a mamãe, quem vocês puderem, tá? E aí, nós vamos fazer da seguinte forma. Você vai dividir os copos, são 6 copos, e vocês vão dividir aí no time de vocês, como vocês quiserem, tá? Portanto, vocês têm que colocar o copo entre as linhas, tá? Não pode colocar em cima das linhas assim, ok? A regra, e aí vocês podem organizar como vocês acharem melhor, tá? E aí, organiza o outro também, o outro time organiza, como quiser também. E aí, gente, o que vai acontecer nesse jogo? Quando a gente faz esse jogo, a gente começa com o jockey-pô. Vocês aí em casa conhecem jockey-pô? 5, 6, certinho. Aqui, ó. Colocar aqui, não vou... Ah, e outra coisa que eu fiz, não pode colocar 2 na mesma linha, tá? Então, é 1 em cada linha. Mas vocês podem escolher aí em qualquer linha que vocês quiserem. Combinado? Olha aí. Então, o que eu estava falando? Jockey-pô. Vocês conhecem? Aquele que a gente faz assim, pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Ou então a gente faz jockey-pô. O que acontece no jockey-pô? Vamos relembrar as regras. Se a mão da gente está fechada, significa pedra. Se a mão da gente está aberta, significa papel. E se a gente faz assim com os 2 dedos, parecendo um V, é a tesoura. Então, como que a gente joga? Fica uma pessoa de um lado, uma pessoa do outro. E aí a gente vai batalhar no pedra, papel, tesoura. Quando a gente batalha, o que acontece? Quando a gente joga tesoura, a tesoura corta o papel. Não é assim? A tesoura corta o papel. O papel, ele embrulha a pedra. E a pedra quebra a tesoura. Deu para entender aí direitinho? A regra como é? Então, a gente vai jogar com a pessoa. Ou podemos usar o par ou ímpar também. Aí, vocês vão olhar com o papai, com a mamãe, com quem vocês estiverem jogando, que vocês vão achar melhor. E aí, quando a gente joga, aí a gente tem direito ao quê? A mexer, por exemplo, eu ganhei. Então, eu vou mexer o meu copo onde que eu quiser. O objetivo é eu chegar
até do outro lado do campo com pelo menos um copo. Colocar um copo lá dentro do gol. Então, eu joguei e ganhei, eu vou mexer meu copo. Aí eu mexo um. Aí a outra pessoa vai mexer o outro. E aí, o que acontece na regra? Eu joguei de novo. Aí eu posso mexer como eu quiser. Mas o que acontece? Se eu joguei e o copo, e foi minha vez de jogar, e o copo está na mesma linha, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o copo da pessoa. E aí eu continuo no jogo e o copo da pessoa vai para fora. Deu para entender? Então, toda vez que for minha vez e eu alcançar a mesma linha do copo do adversário, eu tiro. E ganha quem chegar do outro lado primeiro com o copo. Entendido? Essa é uma sugestão para você jogar o futebol em casa de uma forma diferente e com as regras também diferentes. Mas você também pode alternar a regra. Você pode não tirar o copo, né? Só ver quem chega lá primeiro, quem coloca todos os copos aqui primeiro. Então, você vai usar da sua criatividade. Esta é uma sugestão que você pode modificar. Espero que vocês tenham gostado muito dessa sugestão, porque em casa é ótimo de se fazer, tá? Você pode fazer seu campo aí como você desejar. E aí, utilizando esse campo, se você pode utilizar o mesmo campo ou você pode fazer um campo diferente, como eu tenho aqui. Aí, eu fiz outro campo para demonstrar um outro jogo para vocês. Aquele jogo lá, vocês viram que a gente jogou com 6 copos. E a gente sabe, não sei se vocês sabem em casa, mas eu já vou falar para vocês que o futsal, ele tem menos jogadores do que o futebol. Então, no futsal, geralmente ali com menos jogadores, a gente pode falar que esse aqui seria um jogo de futsal. Mas aí agora nós vamos fazer o nosso futebol, né? Com mais jogadores. E aí, como que eu vou jogar, professora? Mesma coisa. Escolhe ali as tampinhas, tá? Vocês podem colocar as tampinhas da forma que vocês quiserem aí no campo, espalhar as tampinhas. E aí, como que vai funcionar? Não sei se vocês já jogaram jogo de botão, se vocês conhecem. É quase a mesma coisa, tá? Muito parecido, mas a gente adapta. A gente adapta porque a gente pode fazer na casa da gente, a gente pode mudar as regras. E aí também a gente coloca de uma forma diferente e como a gente quiser. Então, nós vamos precisar de uma bolinha, que pode ser uma bolinha feita de papel, que a gente pode fazer em casa. Pode ser uma bolinha de gude, e aí vai depender. E botões, pede a mamãe, o papai aí, por quê? Nós vamos precisar dos goleiros. A gente coloca um goleiro aqui, coloca um goleiro de cor diferente lá, e a gente começa nosso jogo, né? Aqui. Então, o que acontece com esse jogo? Depois que a gente distribuiu e colocou bonitinho, a gente vai começar. Então, qual que é o objetivo do jogo? Eu vou escolher a minha bolinha que eu fiz de papel, que eu improvisei, a bolinha que você pode fazer aí, tá? Então, como que funciona? O mesmo objetivo. O objetivo não é chegar no gol, porém, a gente vai utilizar um peteleco. A gente vai dar um petelecozinho na tampinha, e a tampinha tem que ir na direção à bolinha. Então, a gente vai jogar também com uma outra pessoa, respeitando, gente, é muito importante isso. Respeitando a vez do outro, né? Aí é alternado. Uma hora eu jogo, outra hora eu jogo. Então, eu vou dar um peteleco, lá, ó. Um peteleco por vez. Eu dei 3. Vocês viram, né? Então, um só, tá? E tem que movimentar a bolinha lá, ó. Dei um, mas não poderia. E era a vez da outra pessoa. Mas eu vou dar para vocês verem como que é aqui na bolinha. Olha lá, ó. Então, assim, foi lá na frente. Então, é a vez do outro. Se essa tampinha tivesse saído para fora do campo, o que acontece? Como na regra, você pode, aí passa a vez para o outro. Então, se for para fora, na lateral, se for para a linha do fundo, é a vez do outro jogar,
nesse caso já era o outro mesmo, mas se eu tivesse acertado também na tampinha do outro, né? Às vezes na hora de eu dar o petelecozinho, eu jogasse a tampinha do outro para fora, aí eu perdi a minha vez. E também é um jogo que você pode também adaptar as regras, pode misturar as regras com o outro, né? Se caso dê um peteleco lá na tampinha, é como se o jogador pegasse a tampinha do outro, é como se o jogador também fosse expulso ou fosse penalizado de alguma forma. Então, tem 1000 formas que vocês podem jogar aí. Troque ideia com o pai, com a mãe, com quem vocês estiverem jogando, para vocês inventarem as regras. São sugestões para vocês cada vez mais ficarem mais apaixonados com o futebol e com o futsal. E aí, agora, depois que eu dei 2 sugestões, eu vou dar mais uma. E essa uma vocês já devem ter feito aí em casa, porque essa é bem fácil de fazer. Eu tenho aqui para mostrar para vocês uma caixa de sapato. Porém, é uma caixa de sapato em que a gente faz um totó. É um totó de caixa de sapato. Então, vocês vão pegar a caixa. O que é que vocês vão fazer? Vou explicar primeiro. Vocês vão pegar a caixa de sapato. Ó. E aí, o que que acontece? Pegou uma caixa lá, na casa de vocês, pediu o papai, pediu a mamãe, faz um recorte aqui, faz o outro recorte aqui. E aí, depois de fazer o recorte, vocês vão furar. Aqui, ó, vocês vão ver os furos, a marcação, mede geralmente 2 centímetros de um furinho para o outro. Faz esses furinhos e aqui você pode usar essa caixa, você pode customizar ela. Professora, o que é customizar? Você vai enfeitar ela da forma que você quiser. O que vai servir, professora, para ficar aqui no meio, né? Aqui no meio eu usei canudinho. Esse canudinho a gente pode enfeitar. Se você não tiver canudinho em casa, você pode usar palito de churrasco. E aí eu pedi emprestado as pregadeiras lá de casa, pregadores, pregadeiras, para a gente utilizar de jogadores. E aí pinta para ficar bem colorido, pode utilizar no gol uma redinha e aí é hora de jogar. Pega uma bolinha em casa ou pode confeccionar também e é hora de jogar. Chama alguém e a gente joga o totó. O fundo também da caixa, a gente pode fazer um desenho em uma folha, como essa, do campo, e fazer esse desenho em uma folha da cor do campo, para ficar bem característico, bem parecido, e podemos inovar, colocar torcida, uma imagem de uma torcida e jogar à vontade. Se consegue uma caixa maior, que não seja uma caixa de sapato, você pode colocar mais jogadores, pode fazer a carinha dos jogadores também, colorir e colocar para jogar. Então, gente, são 3 jogos assim fáceis de fazer, com material que a gente tem em casa e que dá para brincar muito de futebol e de futsal. Você pode aproveitar aí, refazer as regras, montar outras regras e vai saber diferenciar o que é um, o que é outro. O que é o futebol? Eu gosto mais do futebol. Ah, não, eu gosto mais do futsal. E joga e chama o pessoal da casa também para jogar, que vai ser muito divertido. Então, para quem viu aí o futebol, viu a diferença de um para o outro, deixo aqui a seleção brasileira para vocês. E, no mais, agradeço por tudo, por mais uma aula e até mais!